Então tá tudo certo. Então vamos tratar hoje, vamos lá então, vamos tratar hoje então sobre a reclamação, né? Bom, eu trouxe aqui alguns contextos, né, para a gente trabalhar acerca disso, que é bastante interessante. Bom, o Código de Processo Civil, esse 2015 que nós estamos trabalhando, ele tentou dar uma guinada, né, uma mudança estrutural com relação ao CPC de 73. E tentou ali criar, tentou não, eles criaram, né, o sistema de mediação, de conciliação, introjetou ali no âmago do Código de Processo Civil os dois novos atores, né, como o mediador e o conciliador, e aperfeiçoou o sistema de tutela provisória, introjetou também as garantias constitucionais no texto do Código de Processo Civil, que não existia, né, garantia do contraditório para defesa, né, publicidade, o que é uma decisão fundamentada, né, então é muito importante isso também. E me parece que uma das mudanças mais importantes que nós tivemos aqui no estudo do Código, né, da mudança estrutural do Código, foi justamente a previsão de precedentes vinculantes. Então, até seria interessante, né, eu passei aí, pus aí no chat aí para vocês o meu YouTube, né, na parte dos recursos, que tem, todos os recursos estão lá, né, eu lancei tudo lá, mas eu tenho uma playlist lá também no meu YouTube sobre precedentes. Seria interessante, nós trabalhamos isso no semestre passado, mas seria interessante vocês reverem, até para ficar uma visão mais completa, né, daquilo que, da sua compreensão sobre o sistema de precedentes, né, como um todo, e da reclamação em particular. Mas eu vou tentar aqui trazer brevemente, né, aqui algumas considerações para a gente, então, contextualizar, né? Bom, essa sistemática de precedentes, né, eles tentaram ali buscar, né, na common law, né, tentaram edificar um sistema de precedentes obrigatórios, né, então conferindo ali uma entre aspas, né, uma força normativa, né, aos precedentes. Então, só que lá no sistema da common law, né, é um sistema baseado na tradição, né, um sistema consuetudinário, é algo construído historicamente. Então, e aqui eles usaram uma técnica um pouco diferente, né, a de prever, né, no sistema determinadas decisões que devem ser observadas de cunho obrigatório, né. Está lá no artigo 927, né, do Código de Processo Civil, e fala, esse artigo 927 do CPC, ele fala, então, de quais decisões do nosso sistema que tem ou devem ter, né, observância obrigatória por toda a cúpula, por todo o organograma, né, do judiciário, por toda a sistemática do judiciário. Então, a cúpula edita, né, falando, já que eu usei a palavra cúpula, geralmente a cúpula do judiciário, o Supremo e o STJ, editam precedentes vinculantes, mas não apenas, né, também nós temos a possibilidade do TJ, TRF, e essas decisões proferidas pelos tribunais devem ser seguidas, então, pela massa de juízes, né? Nós temos aí um universo de 18 mil juízes, é um universo considerável, né, obviamente, e nós temos 11 ministros do Supremo, 33 ministros do STJ, né, e olha o que o CPC colocou, que o legislador inseriu, introjetou no Código de Processo Civil, sem mudar a Constituição, que eu acho muito interessante, né, porque quando criaram a chamada súmula vinculante, né, os enunciados de súmula vinculante, foi por meio de emenda à Constituição, né, nós tivemos aqui a emenda constitucional 45, né, 45 de 2004, né, que acresceu ali o artigo 103-A, né, no texto constitucional. E passou a prever ali, de fato, no texto constitucional, a necessidade, então, de observância por parte de todo o judiciário, de respeito aos precedentes
vinculantes, né? Então, isso é um ponto de amarração extremamente importante. Precedentes vinculantes não, súmulas vinculantes, né? Então, olha que curioso, que interessante, meus amigos. Só um minutinho. Desculpem. Então, ali com relação à súmula vinculante, nós tivemos, de fato, a inserção, né, no texto constitucional, então, de um mecanismo de observância obrigatória, não só por todo o judiciário, mas também por parte do Poder Executivo. As súmulas vinculantes, então, vinculam também o Executivo. E o Código de Processo Civil, né, da forma como ele está, então ele cresceu, eles criaram esse artigo 927, né, para prever novas hipóteses de decisões vinculantes, que vão ali ser de observância obrigatória por todos os juízes, mas sem alterar a Constituição, né? Algumas até desnecessárias, né? Essa aqui da súmula vinculante nem precisava estar aqui, né? Como sendo precedentes obrigatórios. Também as decisões de controle concentrado do Supremo Tribunal Federal também não precisava, né? Isso que já decorre do texto constitucional, né? Então, é da própria lógica, né, do sistema de controle concentrado, também chamado controle abstrato, que as decisões têm eficácia erga omnes, né? Então, o que significa erga omnes? Significa que todo o judiciário deve observar essas decisões, né? A súmula vinculante também, como eu acabei de comentar, né? Então nem precisava estar aqui. O que eles colocaram no CPC foram esses demais dispositivos aqui, demais matérias, né? Que devem ser observadas, então, de forma obrigatória por todos os juízes, né? Tem uma discussão na doutrina sobre essa palavra observarão, né? Se observarão, na verdade, o que significa a palavra observarão, né? Se ele tem que considerar isso na decisão judicial, se ele é obrigado a seguir, né? Então tem uma disputa doutrinária acerca disso, né? Mas olha só o que foi acrescido, né? O que deve ser, o entendimento que devem ser seguidos obrigatoriamente. Me parece que está preponderando. Então, acórdão do STF, o acórdão dos tribunais, né, em geral, em incidente de assunção de competência. Vou trabalhar isso na próxima aula. E o incidente de resolução de demandas repetitivas também, né? Então, são incidentes que foram criados, que não existiam no CPC anterior, que visam a formação de precedentes vinculantes, né? O IAC, né, o incidente de assunção de competência. Então, você pode ter uma atuação ali preventiva da formação de um precedente vinculante. E o IRDR, né, o incidente de resolução de demanda repetitiva, que eu vou explicar na próxima aula. Então, você já está diante de várias ações em curso no judiciário, e o propósito ali é formar um precedente vinculante que vai, de fato, solucionar todas aquelas ações em trâmite, né? Então, esse é um ponto de amarração extremamente interessante. Ainda, né, o que nós vimos até semana passada, né, o sistema de recurso extraordinário especial repetitivos. Então, o que nós temos? Eu lancei lá no Google Drive de vocês, né, a matéria, também pus no YouTube, né, caso vocês depois, está lá no estudo do procedimento, essa parte está no estudo do procedimento do recurso especial, do recurso extraordinário, tá? Então, nós podemos ter recurso especial e recurso extraordinário pela sistemática normal, né, você tem um caso ou outro ali, né, mas é claro que tange ao recurso extraordinário tem que ter a repercussão geral, né, obviamente. E nós podemos ter pela sistemática do sistema repetitivo, ou seja, você tem várias ações que se questionam uma determinada aplicação ou não de um dispositivo de lei, várias ações que você discute a aplicação ou não do texto constitucional. Então, você pode ter um recurso especial, um recurso extraordinário na sistemática do sistema repetitivo. E a tese ali fixada pelo STF ou pelo STJ, então vai ter eficácia vinculante para todos. Então, mesmo que você esteja diante de recurso especial, né, se for afeto ao sistema repetitivo, se for inserido no sistema de recursos repetitivos, então
a tese padrão ali fixada pelo STJ, pelo STF, vai vincular a todos os juízes da base, né? Todos os juízes que estão abaixo deles. Então, isso é uma novidade que foi introjetada, né? Nos últimos anos, então, e que foi repetida, que foi reproduzida, melhor dizendo, no sistema do CPC de 2015, né? E aqui tem uma peculiaridade nesse inciso 4º, fala de enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do STJ em matéria infraconstitucional. Bom, aqui você tem que tomar um cuidado, porque o Supremo Tribunal Federal tinha competência ampla antes da Constituição de 88. O Supremo ele podia julgar tanto questões constitucionais, né, obviamente, como questões também infralegais. Ele fazia como se fosse a função do STJ e do STF, né? O STF, então, tinha essa dupla função. E é claro que da década de 60 para cá, o Supremo acabou editando várias súmulas, e nem todas de matéria constitucional. Então, o que esse inciso 4º aqui está dizendo é o seguinte, que o que vai ter eficácia vinculante, ou seja, que todos os juízes devem seguir, são as súmulas do Supremo que versarem sobre matéria constitucional. As que não versarem sobre matéria constitucional, elas serão meramente persuasivas. Só um lembrete, né, para vocês. Eu explico isso lá na aula de precedentes, que eu pedi para vocês reverem depois, né? Quando as súmulas surgiram, foram na década de 60, por meio de um ministro chamado Vitor Nunes Leal, e ele tinha dificuldade para memorizar aquele mundo de julgamento que o Supremo fazia, e ele era muito metódico, muito organizado. E ele começou colocou um caderno, né, ele tinha um caderno com anotações, e ele começou a anotar os julgamentos que o Supremo fazia. E colocava lá no seu caderno, e colocava a síntese do julgamento, né, e o número do julgado. E ele passou a numerar aquilo. Olha, e conforme o passar do tempo, ele passou até a influenciar os julgamentos, porque ele começou a chamar a atenção dos outros ministros para a ideia de coerência. Né? Falou, olha, no ano passado nós julgamos um caso parecido como este, e aqui nós decidimos assim, assim, assado. Né? Ele ia lá nas anotações dele, via lá, e tinha lá o sumo, né? Que é a súmula, né? É o resumo do entendimento. Então, o caderno dele era tão organizado que passou a ser depois institucionalizado pelo Supremo. O Supremo acabou institucionalizando o caderno do ministro Vitor Nunes Leal, que é aí que deu origem às súmulas, né, do Supremo. Só que as súmulas, naquele contexto, isso eu estou falando da década de 60, né, naquele contexto, as súmulas eram persuasivas. Ou seja, os juízes, né, os tribunais, eles seguiam ou não, né, se quisessem. Né? Então, é claro que muitos seguiam, né, porque senão depois poderia chegar lá no próprio Supremo via recurso e ia ter sua decisão reformada, né, por não seguir o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Então não tinha um caráter vinculante, né. Então, aí com a criação dessa súmula vinculante, então nós passamos a ter súmulas persuasivas, que eram aquelas súmulas que o Supremo tem editado desde a década de 60, e a outra categoria, súmulas vinculantes, né? Então, nós tínhamos, né, com essa emenda constitucional 45, que eu disse para vocês, nós passamos a ter duas categorias de súmulas do Supremo Tribunal Federal, só no Supremo. Né? A súmula vinculante e a súmula não vinculante, que é o que se chamava de persuasivo. Aí veio o CPC de 2015, nesse dispositivo que eu estou comentando aqui com vocês, o inciso 4º, passou a prever, então, enunciado de súmula do Supremo em matéria constitucional. O que é isso daqui? Ele está dizendo o seguinte, olha, as súmulas do Supremo persuasivas, você tem que saber a diferença do persuasivo para o vinculante. Aquelas súmulas persuasivas, que vem lá desde a década de 60, né, do tempo lá do Vitor Nunes Leal, as súmulas persuasivas, mas que versarem sobre matéria constitucional, elas também serão obrigatórias, também serão vinculantes. Né? Então, você tem a súmula vinculante, você tem a súmula persuasiva vinculante, se for matéria constitucional, né? E, é claro, as do STJ, né? O STJ foi criado já na
na égide da Constituição de 88, e também tem a função de uniformizar a interpretação da lei federal, né? Então, meus amigos, você então, mentaliza essa ideia aí, né? Então, nessas duas categorias de súmulas aqui. E ainda, né, qualquer decisão, né, dos tribunais, né, seja de matéria plenária ou pelo órgão especial, também vai vincular os seus próprios juízes, né? Então, ó, se você é juiz, por exemplo, aqui em Minas Gerais, você é juiz estadual em Minas Gerais, todas as decisões do Tribunal de Justiça de Minas Gerais forem tomadas pelo órgão plenário, pelo órgão especial, então você também tem que seguir, né? Então, perceba, eles edificaram todo esse sistema, justamente, né, a ideologia por trás, eles falam, olha, para conferir igualdade, né, para ser, todo mundo está afeto àquele tipo de decisão, né, a ideia de igualdade, então, uma crença, né, temos aqui, né, uma crença, né, de que todos serão tratados pelo judiciário da mesma maneira. Para quem acredita nisso, né, é bem interessante, né. Tutela da confiança, né, outra ideologia tem aqui por trás. Então, quando se fala de tutela da confiança, é a ideia mesmo de segurança jurídica, né, de conferir ali a ideia de previsibilidade, né, às decisões judiciais, né, então, e também um efeito dissuasório, para impedir as chamadas lides temerárias, né, que se discutam assuntos que vão contra aquilo que já tem sido decidido pelo Supremo e pelo STJ ou pelos próprios tribunais de justiça do Tribunal Regional Federal, né? E ainda, né, há quem defenda também a ideia de que esse sistema de precedentes vinculantes, o respeito ao sistema de precedentes vinculantes também vai gerar, então, uma aceleração do processo, né? Então, porque você já vai ter a fixação de julgamentos que visam, então, influenciar entendimentos futuros, né, casos futuros, né, olha aqui, ó, um conceito aqui de precedente, né, então o grande propósito é você estar diante de um caso, uma decisão padrão, que vai influenciar a tomada de decisões futuras, né, então, e é claro que isso, o propósito aqui, né, ideologicamente falando, é de acelerar, né, porque se nós estamos diante já de precedentes já firmados, com uma discussão já pacificada, uma discussão já decidida, então, isso, nós temos mecanismos também que foram projetados no CPC, eu já vou comentar, que vão fazer com que os julgamentos se tornem mais rápidos, né, como, por exemplo, o julgamento da improcedência liminar do pedido. Eu vou comentar sobre isso. E uma outra ideia é a ideia de racionalidade, né? Quando se fala em racionalidade, o que alguns autores falam é de evitar o chamado voluntarismo, né? Limitação de determinados julgamentos conforme a consciência do magistrado, mas você acaba substituindo a consciência, a troca da liberdade de consciência do juiz aqui de primeiro grau pelo voluntarismo dos juízes do STF e do STJ. Né? Então, enfim, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Né? É muito mais fácil eu controlar 11 ministros do Supremo do que controlar milhares de juízes da base. Né? Então, eu sou bastante cético com relação a essas ideologias aqui. Né? Eu acho que isso aqui, sei lá, talvez o tiro saia pela culatra. Mas, enfim, então, meus amigos, e o que vincula, né? Ele faz uma distinção entre ratio decidendi, né, também chamado de holding, lá no direito anglo-saxão, né? Eles chamam isso aqui de holding, que nada mais é as razões de decidir, né? Por isso chama de ratio decidendi, né? O fundamento, a causa, motivo, razão, circunstância, né? Que levou o tribunal a tomar aquela determinada decisão. Então, esses fundamentos, né, determinantes da decisão, é que de fato são vinculantes. Agora, aquilo que é dito pelo tribunal de passagem, né, que chama de obter dicta, ou obter dictum, também podemos ter essa outra expressão, dictum, mas seria no singular, né, obter dictum, dictum, então é singular, dicta no plural, né, então, são aquelas considerações feitas de passagem, né, que, por vezes, e não raro, acontece no âmbito dos tribunais.
né? Então, por exemplo, uma brincadeira aqui com vocês, o nosso propósito da nossa aula é falar sobre reclamação, né? Mas eu de passagem, eu acabei falando sobre trabalho, vou falar sobre chamada, né? Enfim, chamei a atenção do meu cachorro aqui, por isso que eu interrompi brevemente, que ele estava latindo muito, né? Para ele parar de latir. Então, são questões laterais que não tem nada a ver com o julgamento em si, né? Mas que com a aula em si, mas que são falados, né? Então, isso não os vincula, né? Então, o que vocês precisam saber é o que foi falado acerca dos fundamentos, né, daqui, então, da reclamação. Para você entender os fundamentos da reclamação, nós precisamos, então, passar por essa breve análise sobre o sistema de precedentes e vinculantes, né? O que eu acho interessante também, né, além deles terem identificado, então, essas decisões como sendo vinculantes, eles também colocaram o artigo 926, né, alguns deveres para os tribunais, né, dever de uniformizar a sua jurisprudência, até uma tecnia, né, porque o que é a palavra jurisprudência? Jurisprudência nada mais é um entendimento reiterado do tribunal em determinado sentido. Então, quando o tribunal decide a mesma questão, mesma matéria, de forma reiterada, no mesmo sentido, sem mudança de entendimento, forma-se a jurisprudência. E o entendimento jurisprudencial resumido é a súmula. Então, a súmula você tem a jurisprudência sintetizada num verbete, que se chama de súmula. É um verbete ali com 2, 3, 4 linhas no máximo, né, que vai sintetizar o entendimento jurisprudencial do tribunal. Precedente, você está diante de um julgamento de um caso que vai influenciar, com base nas razões de decidir, e deve influenciar o julgamento dos casos futuros. Então, me parece aqui que houve um equívoco, né, do legislador que falar que os tribunais devem uniformizar a sua jurisprudência. Uniformizar a jurisprudência, então é como se fosse uma redundância, né? Entrar para dentro, subir para cima, né? Sair para fora, enfim, é uma redundância, né? Porque só se fala em jurisprudência se ela for uniforme. Se ela tiver um entendimento uniforme num determinado sentido, né? Então, tem outro vício de linguagem também que a gente vê na prática, né? Que os advogados chegam e falam: olha, eu juntei uma jurisprudência, eu achei juntei uma jurisprudência naquela petição, né? Ou naquele recurso. Não, você juntou um julgado que retrata a jurisprudência do tribunal. Ou não, é um precedente isolado, né, um caso isolado. Então, nós temos esses vícios de linguagem, né? E olha que curioso, né? Eles falam, então, que os tribunais eles devem ter um entendimento, então, uma postura, né, com relação à sua jurisprudência, de estabilidade, de integridade e de coerência, né? Quando se fala, então, em estabilidade, meus amigos, a ideia de estabilidade é a dos tribunais não mudarem abruptamente de entendimento, né? Essa ideia de mudança abrupta de entendimento, isso é extremamente pernicioso, né, no estudo do sistema, na forma de aplicação do direito, né? Então, quando se fala em estabilidade, essa vedação, então, de mudanças abruptas de entendimento, né? E a gente viu ali, por exemplo, aquele caso da prisão em segunda instância, né? Você tinha um entendimento, de um dia para a noite mudou totalmente, né? Então, a ideia de estabilidade nem sempre ela é seguida, né, pelos tribunais, né? Enfim, então, e a ideia de coerência, né? Coerência, quando se fala em coerência, nós estamos falando da ideia de princípio da igualdade, né? Então, quando se fala em coerência, nós temos que aplicar igualmente os precedentes, né, para todos, né? O pau que bate em Chico, bate em Francisco, né? Então, e nem sempre a gente vê isso sendo retratado, né, no âmbito dos tribunais. E a ideia de
integridade é a ideia de respeito à história, à historicidade, né, da formação daquele precedente. É como se fosse o Dworkin, Ronald Dworkin tem uma fala interessante, ele chama de romance em cadeia, né? Quando você, por exemplo, vai assistir uma novela, você vai assistir um seriado, você está lá no episódio 8, por exemplo, do seriado, na primeira temporada, no episódio 8. Você espera, quando você vai assistir o 8º episódio, que aquele 8º episódio seja uma sequência do episódio 7, do episódio 6, do 5, do 4, do 3, do 1, do 2, do 1. Né? Então, não que haja uma mudança repentina no script. Tanto é que se houver essas mudanças repentinas, você fala, ué, mas eu não entendi nada. Né? Então, o Dworkin usa essa ideia de que a formação dos precedentes, quando os tribunais vão decidir, então, eles têm que respeitar justamente o script, a historicidade na formação daquele precedente. Então, é bem interessante essa ideia de integridade, né? Manter a jurisprudência íntegra, né? Então, o que a gente tem visto é bastante dificuldade operacional, isso, né? Bom, como eu estava dizendo, né, o sistema de precedentes, ele acabou influenciando muito, né, na sistemática do processo como um todo, né? Passou a prever ali, por exemplo, olha aqui, eu trouxe aqui algumas influências, né? Não estão todas, né, mas estão aqui as principais, né? Então, por exemplo, o juiz, quando ele for fazer a admissibilidade da petição inicial, ele vai averiguar se aquele conteúdo daquela ação se está conforme os precedentes vinculantes. Se a petição inicial estiver indo contra um precedente vinculante, né, qualquer destes aqui que eu coloquei para vocês, né, decisão do Supremo em controle concentrado de constitucionalidade, indo contra uma súmula vinculante, ou algum precedente firmado em incidente de assunção de competência, IRDR, né, recurso especial repetitivo, recurso extraordinário repetitivo, né, ou as súmulas persuasivas, lembram? Súmulas persuasivas, mas nos termos do inciso 4º aqui, né? Então, se o juiz verifica que a petição do autor está indo contra precedente vinculante, ele já vai pular para a sentença. Ao invés de ele mandar citar o réu, não, ele já vai direto para a sentença, julgando a ação improcedente. Então, essa é uma influência muito interessante, né? Então, olha que eu coloquei, caso o pedido contrarie precedente obrigatório e seja desnecessária a produção de provas, o juiz está autorizado a julgar liminarmente improcedente o pedido. Ou seja, não vai sequer mandar citar o réu. Eu disse para vocês, lá na aula de recursos, que o recurso de apelação ele não tem efeito regressivo como regra. Uma das exceções em que há o efeito regressivo, ou seja, a possibilidade do juiz voltar atrás, é justamente nessa. Uma das hipóteses. A outra é indeferimento da petição inicial e extinção do processo sem julgamento de mérito. Né? Então, caso o juiz ele julgue a ação improcedente, porque está indo contra um precedente vinculante, né? Então, isso aqui também, além de conferir efeito regressivo na apelação, isso aqui é uma técnica de aceleração de processo. Para quem defende essa ideia, né, de aceleração de processo, que é o sistema de precedentes vinculantes, né, até coloquei aqui no outro slide, né, que acelera os processos. Então, isso aqui é uma técnica bastante evidente, né, porque você estará, então, o autor propôs a ação e a ação dele já vai ser extinta liminarmente. Por que fala que é liminar? Antes de ouvir a parte contrária, né? Vamos nem ouvir, nem citar o réu, já vão julgar a ação improcedente, né? Então, essa foi uma influência bastante evidente do sistema de precedentes. Ainda também na tutela provisória, né? Porque você geralmente se associa a ideia de tutela provisória com relação à tutela antecipada, fundada em urgência, período de dano irreparável, separação, né, baseado no juízo de probabilidade, e a tutela cautelar, né, também com o mesmo fundamento.
Hoje elas têm o mesmo fundamento, cautelar e a tutela antecipada. A grande questão é o propósito, né? Uma é uma tutela de segurança, cautelar, e a tutela antecipada é uma tutela satisfativa, satisfaz o direito. Aquilo que eu obter lá na frente, eu estou obtendo já, né? Então, com relação à tutela provisória, eles aperfeiçoaram a chamada tutela de evidência, que nada mais é uma tutela antecipada sem o requisito da urgência. Ou seja, eu posso obter uma tutela antecipada sem a necessidade de demonstrar a urgência, né? Então, olha aqui, ó, se o pedido do autor estiver em consonância com precedente obrigatório, ou seja, eu estou propondo uma ação e minha ação está conforme um precedente vinculante. Ou seja, o precedente vinculante é que me dá embasamento para o pedido de tutela antecipada. Né? Então, o juiz pode conceder a liminar, independentemente de urgência. Olha só, isso aqui é bastante importante, né? Bastante revolucionário. Então, e reparem, meus amigos, reparem, isso exige do profissional do direito, do magistrado, que ele esteja absolutamente conforme e absolutamente atualizado com toda essa sistemática de precedentes vinculantes. Ele tem que estar observando tudo isso, né? Ele tem que estar atualizado. Então, não é uma tarefa muito fácil, não, na minha perspectiva. Eu acho que é uma tarefa bastante difícil você estar atualizado com o que o Supremo e o STJ defendem, né? Então, os entendimentos dele. E você também, como advogado, advogada, vai ter que mentalizar isso, vai ter que sempre fazer uma pesquisa de caso para saber se há precedentes vinculantes acerca daquele tema. Se houver, veja aqui as repercussões. Né? Então, você pode até pedir uma tutela antecipada, sem urgência. Então, esqueça aquela demonstração de perigo de dano irreparável, de separação. Não precisa. Não precisa. É só você fundamentar, olha, estou amparado em precedente vinculante. O que eu estou pedindo, já há um precedente vinculante do STJ, por exemplo, falando isso, isso e isso. E vai lá e faz o pedido de tutela antecipada, né? Agora, o efeito colateral aqui também, né? Se você também estiver indo contra o precedente vinculante, você vai poder tomar uma improcedência liminar do pedido, né? E olha que interessante, na sentença também, o artigo 489 do Código de Processo Civil fala o que é o que não é uma decisão fundamentada. E lá no 489, depois, se puder dar uma lida, ela fala que a decisão será considerada não fundamentada se ela deixa, né, se ela não seguir um precedente vinculante. Então, olha que interessante essa situação, né? Então, ou se não identificar a hold, né, a ratio decidente do precedente que foi invocado, né? Então, ele deixou de seguir, né? Então, ou ignorou. Então, é bastante importante essa regra, né? Então, a sentença será nula. A sentença será considerada não fundamentada. Então, é uma outra mudança bastante interessante que foi introjetada no Código de Processo Civil, que ele passou a dizer o que é uma decisão não fundamentada, né? Ainda, o reexame necessário. Eu comentei com vocês, né, sobre o reexame necessário, eu disse que lá na aula introdutória, né, de recursos, eu falei lá dos sucedâneos recursais, e o sucedâneo interno eu falei sobre o reexame necessário. Eu falei que o reexame necessário é uma condição de eficácia de algumas decisões contrárias ao poder público. Então, se eu estiver diante de uma ação contra a União, a ação for acima de 1.000 salários mínimos, 1.000 salários, precisa do reexame necessário. Ou seja, o juiz, para que a sua sentença produza efeitos, ele precisa mandar para o tribunal ao qual ele pertença, né, para que o tribunal confirme aquela decisão. Enquanto o tribunal não confirmar aquela decisão não produz efeitos. Por isso chama de reexame necessário. Então, contra a União, acima de 1.000 salários, contra os estados, Distrito Federal e capitais, acima de 500 salários mínimos, e municípios, né, acima de 100 salários mínimos. Municípios de interior, né? Municípios desde que não sejam capitais. Que se for capital, é o meu tratamento de estado. Né? Então, está lá no 496. Nós falamos isso lá na aula de sucedâneos recursais. Agora, nada disso se aplica, esses limites, né, quantitativos, esses limites não são aplicáveis se a sentença estiver fundamentada em precedente vinculante. Olha que interessante. E bom que lá
Bom, assim, para quem defende essa ideia. Lá no 496, lá eles têm uma abertura um pouco maior, amplitude maior, porque ela também fala em súmula do Tribunal de Justiça, lá fala em orientação das próprias procuradorias. Por exemplo, a AGU editou lá uma resolução falando sobre uma determinada matéria que ela não deve ser recorrida, né, ou que o entendimento é tal. Então, até nisso, né? Então, nós temos precedentes vinculando o nome da administração pública, né, também. Então, é bem interessante. Depois dei uma lida no artigo 496, né? Você vai ver que essas hipóteses que estão aqui, ó, né, que é o 927, lá está bem ampliado. Tem mais situações lá de situações vinculantes, tá? Tem mais lá no 496. Então, ó, se a sentença estiver fundada em precedente obrigatório, o reexame necessário estará dispensado. Será dispensado. Bom, e nos tribunais, né, nós até fizemos essa análise na aula de agravo interno, depois dei uma lida, revejam a aula sobre agravo interno, que eu fiz comentários ao artigo 932. 932 fala dos poderes do relator. E os poderes do relator, o relator é o primeiro a julgar o recurso. Então, ele é o que conduz o julgamento. E o 932 foi bastante ampliado. E uma das situações que está lá no 932 é o inciso 3º e 4º do 932, eu me lembro aqui. Lá fala da possibilidade do relator decidir sozinho, monocraticamente, o mérito do recurso. Admitindo o recurso, dando provimento, perdão, ao recurso, admitindo e dando provimento, ou negando provimento ao recurso. Sozinho. Por isso que a gente chama de decisão monocrática. Então ele não precisa nem mandar para o colegiado. Ele decide sozinho, se estiver amparado em precedente vinculante. Aí eu até disse para vocês, olha, dessa decisão do relator, dessa decisão monocrática, cabe agravo interno. Tá? Então fica aí o convite para você rever a aula sobre agravo interno, que eu comento inciso por inciso do artigo 932. E reparem que lá dá esses poderes ao relator para ele decidir sozinho. Então não precisa mandar para o vogal, precisa mandar para o revisor, não precisa mandar para o plenário, não precisa mandar para o órgão colegiado do tribunal, não importa a matéria. Então o colegiado não será sequer consultado, a não ser que você interponha, se você perder, né, claro, você interponha um agravo interno, tá? Então, essa questão do aumento dos poderes do relator, isso aqui foi extremamente relevante, né? Então, para proferir, olha aí, ó, decisões monocráticas, ou seja, para que consultar os meus colegas? Para que consultar o colegiado? Vou decidir sozinho, ok? E, por fim, meus amigos, o nosso objeto da nossa aula, né? A reclamação. Então, ampliou também o cabimento desta ação. Né? E o grande propósito não é apenas isso. Eu até vou comentar os artigos que falam sobre reclamação. O propósito da reclamação é afirmar a competência do tribunal, qualquer tribunal agora, que antes a reclamação só cabia no STF, no STJ, agora é para qualquer tribunal. Então, o tribunal que editou o precedente vinculante, se esse precedente for desrespeitado, se esse precedente for não seguido, ignorado, né? Então, caberá uma ação a ser proposta naquele tribunal que editou o precedente. Então, a ação é proposta lá, no tribunal. Então, a reclamação é uma ação em tribunal, uma ação normal que você propõe no tribunal, você tem que seguir os requisitos do 319 do Código de Processo Civil. Então, você vai propor direto no tribunal e a causa de pedir é desrespeitar um precedente vinculante. Aí você vai dizer, olha, foi no julgamento tal, fixaram aqui, né, por exemplo, a ratio decidente ou a holding, né, tal, o entendimento era esse, e o juiz aqui de primeiro grau está ignorando isso, né, ou o Tribunal de Justiça, o Tribunal Regional Federal está ignorando, está seguindo o entendimento, né, por exemplo, do STF, entendimento do STJ, e aí você vai propor, então, no tribunal que teve o precedente desrespeitado, vai propor essa ação chamada reclamação. Mas por que você colocou aqui, então, Murilo, na estruturação do sistema de precedentes? Porque antes só cabia para as decisões do STF, do STJ, que fossem desrespeitadas. Notadamente do STF, que fossem desrespeitadas. Não cabia para o Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal. Só que nós temos também aqui no sistema aqui, por exemplo, de RDR, que vai ser nossa próxima aula, o IAC, esses incidentes de formação de precedentes vinculantes que podem ser propostos perante o TJ e o TRF.
Até você tem um caso, né, para vocês, o caso Uber aqui em Minas Gerais. Ficou muito famoso, foi, eu acho, salvo engano, o primeiro IRDR, Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva, aqui em Minas, e foi proposta esse IRDR, Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva, no Tribunal de Justiça, porque tinha muitas ações em Uberaba, muitas ações em Uberlândia, Belo Horizonte, Betim, Contagem, Montes Claros, Juiz de Fora, as cidades maiores, né? E o Uber estava funcionando em pleno, né, pleno vapor. Então, nós tínhamos muitas ações discutindo a legalidade ou não do Uber. Ou seja, ações de taxistas, né, ou de cooperativas de táxi, enfim, associações, discutindo a legalidade do Uber. Aí instauraram um incidente de resolução de demanda repetitiva no Tribunal de Minas, e o Tribunal de Minas pronunciou acerca da legalidade do Uber. Ou seja, então isso afetou todas as ações dos taxistas, né, tiveram que ser julgadas improcedentes, todas. E aí? Então, olha aqui, ó, vamos contextualizar, né? Se for proposto depois da formação desse precedente em RDR, no TJ, no Tribunal de Justiça. Então, se for proposta uma nova ação, o juiz vai ter que julgar improcedente o pedido. Uma nova ação, por exemplo, do taxista, querendo impedir o Uber numa determinada localidade, por exemplo, lá em Araxá, né? Então, o juiz tem que estar atento, falar, olha, o Tribunal de Minas já fixou um precedente vinculante falando que o Uber é legal em Minas. Então, logo, a ação do taxista, da cooperativa de táxi, tem que ser julgada improcedente liminarmente. Né? Ou então, não, você é um próprio operador do Uber, você quer ter o seu direito de ir e vir resguardado, você pode entrar com uma ação, então, e pedir uma tutela provisória, sem urgência, baseado em precedente vinculante, presidente do TJ. Né? Então, hoje é possível, por meio desses incidentes que eu falei aqui com vocês, o IAC e o IRDR, é perfeitamente possível, então, e também, né, decisões, né, do plenário, né, do órgão especial do próprio tribunal, então, é possível, então, que nós tenhamos precedentes vinculantes oriundos dos tribunais de segunda instância, do Tribunal de Justiça e do Tribunal Regional Federal. É perfeitamente possível hoje em dia. Então, lembre desse caso Uber que eu estou te falando. Né? Então, perceba, você propôs uma ação, foi proposta uma ação aqui em Uberaba, indo contra um precedente vinculante do TJ de Minas. Né? Então, cabe reclamação direta para o TJ de Minas, para o tribunal desrespeitado, mentalize essa ideia. O tribunal que teve um precedente vinculante desrespeitado, cabe reclamação. Né? Então, ampliou-se o cabimento. Esse é o grande ponto. Ampliou-se o cabimento, como eu coloquei aqui. Que antes só cabia reclamação no STF, no STJ, por assento constitucional. Hoje não, qualquer tribunal que tenha formado precedente vinculante. Tá? Mas perceba, a reclamação não é só no caso de respeito a precedentes vinculantes. É no caso também de usurpação de competência. Lembra que eu te contei na aula de apelação, quando você interpõe o recurso de apelação, o juiz de primeiro grau, é perante o juiz de primeiro grau, e aí esse juiz de primeiro grau ele vai abrir a vista à parte contrária para ofertar as contra-razões. E depois manda subir para o tribunal, na apelação. Hoje é assim, né? Pois bem, e se ele quiser fazer a admissibilidade do recurso de apelação? Ele não tem mais essa função de fazer a admissibilidade do recurso. Antes ele tinha, no recurso do CPC de 73, ele tinha. E se ele não admitir, por exemplo, a sua apelação, estou falando do juiz de primeiro grau, o juiz sentenciante, se ele não admite, ele estará usurpando a competência do Tribunal de Justiça, do Tribunal Regional Federal. Então, cabe também, né, reclamação perante o tribunal no caso de usurpação de competência. Então, a competência era do tribunal, mas o juiz aqui, por exemplo, em primeiro grau, invadiu essa competência. Então, também cabe nesse tipo de situação, né, a reclamação. E a outra, né, obviamente, quando já houve uma decisão via recurso, por exemplo, o tribunal já reformou aquela decisão, num julgamento de um recurso, e o juiz continua desvinculando, continua desrespeitando a decisão do tribunal. Né? Então, é uma situação de desrespeito mesmo, né, à decisão superior. Né? Então, isso também cabe à reclamação. Tá? Bom, aqui, ó, os poderes do relator, eu coloquei aqui só para a gente lembrar, ó, ele tem o poder de negar, então, provimento ao recurso, né? Negar provimento ao recurso, se for contrário a precedente vinculante, que está só reproduzido, né? Ou então, e dar provimento ao recurso. Também ele tem essa possibilidade de dar provimento ao recurso, caso
esteja de conformidade, então, com o precedente vinculante. Isso aqui são os dois poderes principais que foram otorgados ao relator. Só relembrando, né? Como eu disse, lá na aula de agravo interno, eu comentei todos os incisos. Aqui são só 2 incisos. Bom, então, depois de tudo isso, né, vamos falar, então, um pouco sobre a reclamação. Eu disse para vocês que ela era, no CPC anterior, né, ela era proposta só no STF, porque, olha aqui, ó, o STF é o artigo 102, inciso 1, a linha L. E o STJ, artigo 105, inciso 1º, a linha F. Então, assento constitucional. Então, a reclamação, ela sempre também foi chamada de reclamação constitucional. Reclamação constitucional. Então, você vai encontrar autores que falam disso, né? Trouxe aqui 2 posicionamentos doutrinários para melhor embasar, né, o que nós dissemos. Então, olha aqui, o Humberto Teodoro Júnior. Então, ó, a reclamação é considerada um remédio processual. Remédio, né? Eu acho legal essa farmacologia judiciária, né? Eles adoram usar essa expressão remédio, né? A doença que é um remédio, a farmacologia, né? Enfim, um remédio processual que se presta a aparelhar a parte, com um mecanismo processual adequado para denunciar, olha que interessante essa expressão que ele utilizou, denunciar às cortes superiores atos ou decisões ofensivos à sua competência ou à autoridade de suas decisões. Olha que interessante esse entendimento do Humberto Teodoro Júnior. Né? Então, ó, ofensivos à sua competência, né? Estava acabando de comentar, né? Ou à autoridade das suas decisões. A autoridade das suas decisões, então, pode ser tanto na afirmação de um precedente vinculante, quanto uma decisão mesmo, já que já tinha reformado a decisão anterior, né? No juízo o juízo é de quem? O grande propósito do recurso, lembram, é anular ou reformar a decisão, né? Na função típica, né, dos recursos. Só nos embargos da declaração tem uma função de integração, né? Então, de esclarecimento. Agora, a função principal dos recursos é anular ou reformar aquela decisão. Então, imagina que o tribunal também tenha reformado a decisão. E aquele juiz prolator de decisão reformada não está cumprindo. Então, o propósito da reclamação, então, é afirmar a autoridade das decisões dos tribunais, né? Então, é muito interessante esse posicionamento do Humberto Teodoro. Agora, do Marinoni, Arenhardt e o Mitidiero, né? São professores, né? O Marinoni e o Arenhardt da Federal do Paraná e o Mitidiero da Federal do Rio Grande do Sul. Isso é um código comentado. E um curso também. Olha o que eles dizem. Reclamação é uma ação, então, que visa preservar a competência do tribunal, garantir a autoridade de suas decisões, um pouco mais preciso, me parece. Garantir a autoridade de suas decisões e garantir a eficácia dos precedentes das cortes supremas e da jurisprudência vinculante das cortes de justiça. É interessante que eles chamam, o Marinoni, o Arenhardt, o Mitidiero, eles chamam o STF e o STJ de cortes de precedentes. O propósito do STJ, o propósito do STF, na visão deles, é formar precedentes vinculantes. O propósito desses tribunais, o STJ e o STF, é uniformizar a interpretação do direito. Então, eles defendem essa ideia de que esses tribunais são cortes de precedentes. E o Tribunal de Justiça, o Tribunal Regional Federal, como eles têm a função de analisar fatos, né? Aquela cognição ampla que nós falamos na apelação, então eles analisam fatos, provas e também o direito em si. Então, os tribunais de segunda instância seriam cortes de justiça. Então, é bem interessante o posicionamento deles, tá? Por isso que eu trouxe aqui para vocês. Então, nesta linha de ideias, né? Então, o propósito da reclamação, então, é preservar a competência do tribunal, a autoridade da decisão, né? Isso aqui está no próprio código, né? E de qualquer tribunal. E é interessante que agora também cabe reclamação, então, para tribunais de justiça ou também tribunais regionais federais. Não apenas o STJ ou o STF, tá? Então, esse é um ponto de amarração importante aqui para você mentalizar. Natureza jurídica, né? O Supremo Tribunal Federal, ele tinha um entendimento, né? Até pusei o precedente, a ADI 2212, né, do Ceará. O Supremo falava que era um direito de petição. Havia uma discussão muito grande, né, antes do CPC,
de 2015 sobre a natureza jurídica da reclamação. Então, o Supremo já chegou a falar que era baseado no direito de petição. Está lá no artigo 5º, né, da Constituição, né? Então, mas essa disputa evoluiu, né, e a tese vencedora hoje, então, é de que afirma que a reclamação é uma ação proposta em tribunal. Vai seguir os requisitos do 319, normalmente. A única questão é que a causa de pedir vai ser justamente essa questão da usurpação de competência ou da autoridade do tribunal, né? E o pedido, cassação. Você vai pedir nessa ação, então, a cassação da decisão que desrespeitou o precedente vinculante, desrespeitou a autoridade daquele tribunal, ou que usurpou a competência. Então, você vai pedir a cassação. Esse é o grande propósito. Né? Mas é uma ação, assim, relativamente simples, não é uma ação difícil, tá? Você apenas tem que estar antenado. A questão é o bastidor, né? Você está antenado com os precedentes vinculantes. Né? O que o STF, o STJ, ou os tribunais de segunda instância têm decidido. Essa é a parte difícil. Que você provocar, né, propor uma ação de reclamação, isso não é difícil. Você vai apenas falar, olha, o fato que aconteceu, ó, foi decidido isso lá na vara tal, ou no tribunal tal, e isso vai contra o que já foi decidido, né, uma situação idêntica, foi decidido, por exemplo, pelo STF, pelo STJ, né, e ante o exposto, requer a cassação da decisão, né, então, é uma ação muito simples, não tem dificuldade. Então, hoje em dia, né, então, após o CPC, e depois também o Supremo na reclamação 24.417, né, esse outro precedente que eu pus aqui, então, o STF acabou mudando, então, seu entendimento, falando que tem a natureza de ação. E se tem a natureza de ação, então cabe também honorários advocatícios de sucumbência. É bem interessante essa situação, né? Bom, e para a gente finalizar nossa abordagem, né, sobre reclamação, eu trouxe aqui, então, o CPC, o Código de Processo Civil, e depois eu vou comentar sobre o procedimento, tá? Então, vamos ver o que diz o CPC sobre isso. É só um dispositivo, né, só 988, né, ele é um pouco extenso, né, mas ele é bem tranquilo. Então, vamos lá. 988, então, fala da reclamação no Código de Processo Civil. Então, olha o que diz. Caberá reclamação da parte interessada ou do MP. Então, eu já atribuí aqui, isso aqui é a legitimidade, né? Então, a legitimidade ao MP também, né? E a parte interessada, né? Então, seria quem? Aquela parte contra quem foi proferida aquela decisão, né? A parte prejudicada com aquela decisão. Então, vai ter interesse em propor a ação de reclamação. E, então, quando fala para, né, o propósito, né, então, ó, preservar a competência do tribunal, que a gente já estávamos comentando, garantir a autoridade das decisões do tribunal, ou seja, quando o tribunal já decidiu, já reformou aquela decisão, ou determinou que seja feito um fazer ou não fazer, e aquela decisão foi desrespeitada, né? Ou ainda garantir a observância dos enunciados de súmula vinculante, decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade, ok? Nem precisava disso, né? Era só falar assim, garantir. O ideal aqui ó, uma sugestão, né? Era só ter colocado assim, ó, garantir a observância dos. Vou colocar aqui, vou colocar entre aspas, né? Entre parênteses, né? E aspas. Garantir a observância dos precedentes vinculantes do artigo 927. Que a gente já comentou, né? Só bastava isso. Bastava isso. Mas, enfim, legislador, às vezes Porque esse inciso terceiro, ele está comentando justamente o inciso primeiro. Cadê? Do artigo 927. Decisões do Supremo Tribunal Federal em controle de constitucionalidade. Enfim, desnecessário, né? Olha o inciso quarto. Garantir a observância de acórdão proferido em julgamento do IRDR e do IAC. Então, o que mais? Perceba que há um alcance um pouco mais restrito, né? Um pouco mais restrito acerca do cabimento da reclamação. Então, não estão previstos aqui, se você prestou atenção, não estão previstos aqui todas as hipóteses do artigo 927. Não estão previstos. Tá só, então, ó, decisão do Supremo Tribunal Federal em controle de constitucionalidade e os do IRDR, né?
Mas, enfim, me parece que o entendimento mais interessante, né, acerca disso é que esse dispositivo do 988, que a gente está comentando, ele disse menos do que deveria. Menos. Então, por isso que eu fiz esse acréscimo aqui, né, garantir a observância dos precedentes vinculantes do artigo 927. Porque é a chamada teoria dos poderes implícitos, né, meu amigo? Não adianta você falar, não adiantaria você chegar e falar, olha, essas decisões aqui são obrigatórias, se você não conferir os meios para fazer com que essa autoridade dessas decisões sejam efetivadas. Então, teoria dos poderes implícitos se asseguram os fins, devem se assegurar os meios. Então, essa é uma teoria bastante utilizada no Supremo Tribunal Federal, teoria dos poderes implícitos, e acredito que deveria ser utilizada aqui também, né? Então, aquele artigo 988, que fala do cabimento da reclamação, ele disse menos do que deveria. Então, devia ter colocado aqui, ó, preservar a competência do tribunal, garantir a autoridade das decisões do tribunal e garantir a observância, aí isso aqui de azul, né, foi por minha conta, as observâncias dos precedentes vinculantes ao artigo 927. O resto é totalmente desnecessário, porque já está englobado aqui no 927. Né? Bom, essa é uma questão de coerência, me parece, você deveria ser defendido esse entendimento. Tá? Continuando aqui, então, caberá reclamação, ainda estamos no mesmo artigo, né? Agora estamos nos parágrafos só. Reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, ó que beleza, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência busca preservar ou cuja autoridade pretenda se garantir, né? Então, por exemplo, se for uma decisão, por exemplo, essa apelação, ela vai ser distribuída lá, por exemplo, à segunda Câmara, né? Então, a segunda Câmara que estava preventa, né, para o julgamento daquela apelação, porque já tinha outros agravos, né, que caíram para aquela Câmara, então é ela que vai julgar a reclamação, né? Ah, não tem nenhuma Câmara ainda, o recurso ainda vai chegar lá no tribunal, aí tem que ser redistribuído normalmente, né? Então, ou então não, foi uma decisão proferida pela quarta Câmara, e o juiz aqui a apelação reformou a decisão e o juiz está se recusando a aplicar aquele entendimento do Tribunal de Justiça, né? Então, você vai propor reclamação já direto no Tribunal de Justiça e já pede para ir para aquela Câmara que teve o seu precedente, teve a sua decisão desrespeitada, tá? Então, é isso que eu tô querendo dizer. Se não tiver ainda nada fixado, você pede para redistribuir normalmente, tá? Informa, olha, não temos nenhuma Câmara preventa, não temos nenhum órgão jurisdicional, nos termos do artigo do parágrafo 1º, então você redistribui normalmente. Lembrando você que sempre falar em tribunal é sempre bom dar uma lida no regimento interno. O regimento interno é a lei do tribunal, né, entre aspas. Então, você tem que sempre dar uma olhada no que diz o regimento interno, que pode ter peculiaridades, tá? E, óbvio, reclamação, aqui é o parágrafo 2º, deve ser instruído com a prova documental, né? Ou seja, você está falando que a sentença, a decisão, essa decisão, ela desrespeita um precedente vinculante, né? Então, cadê a decisão? Junta a cópia da decisão, então, prova documental. E olha que interessante, apesar do julgamento, né? Apesar do julgamento ser perante a Câmara, né? O órgão que teve o precedente desrespeitado, o endereçamento da reclamação é perante o presidente do tribunal. Então, você vai colocar lá, excelentíssimo senhor doutor, desembargador, presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, se for no STF, excelentíssimo senhor ministro, né, presidente do Supremo Tribunal Federal. Então, você vai endereçar para o presidente, né? Aí depois você fala, olha, a decisão desrespeitada da primeira turma, da segunda turma, ou da Câmara tal, aí você pede para ser encaminhado para lá, né? Parágrafo 3º. Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível. Né? Sempre que possível, porque desde que não haja prevenção, né? Desde que não haja prevenção. Eu estava explicando aqui no parágrafo 1º, né? Que se já teve uma decisão desrespeitada, foi da segunda Câmara, né, como o Gota está dizendo, então tem que ir para lá, né? Tem que ir para aquela Câmara. Está preventa para julgar. E nas hipóteses do inciso 3º e 4º, que é justamente essas aqui, ó,
da garantia da autoridade do STF, né, do presidente vinculante do controle concentrado, do IRDR, do IAC, inciso 4º, competem, as hipóteses inciso 3º e 4º compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem, né? Então, você pode, então, propor uma reclamação quando, então, o juiz, por exemplo, aplica mal a tese, é o caso concreto, ele deturpa, né, como se fosse uma deturpação, né, do sentido, do alcance do precedente, ou quando ele simplesmente ignora. Das duas, uma. Má aplicação, ou seja, deturpação, né, do sentido, do propósito, ou não aplicação. Então, essas duas situações você pode, são cabíveis também a ação da reclamação. E olha que interessante, essa outra hipótese, parágrafo 5º, fala de inadmissibilidade, uma situação, então, de não cabimento da reclamação, né? Se já tiver havido trânsito em julgado. Se a decisão já transitou em julgado, meu amigo, né, então, não cabe reclamação. Vai caber o quê? A ação rescisória. Então, no caso de trânsito em julgado, né, é o que nós vimos na aula passada, né? Para você combater decisões transitadas em julgado, é a ação rescisória. Então, contra decisões transitadas em julgado, cabe ação rescisória. Bom, também é inadmissível a reclamação, estamos aqui no parágrafo 5º, proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. Isso aqui é uma decisão soberana do Supremo, é irrecorrível. Ou de acórdão proferido em julgamento dos recursos extraordinários ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias, né? Bom, o que está dizendo aqui? Que não cabe, então, a reclamação perante o próprio STF ou perante o próprio STJ. Se você, a questão que está se colocando aqui é o seguinte, meu amigo. Se você está lá no STF, né, por exemplo, numa discussão sobre repercussão geral, se você já está no STJ, né, com relação a um debate sobre recurso repetitivo, se aquele sistema é ou não é do recurso repetitivo, você vai ter que se valer dos recursos ali internos. Por exemplo, o agravo interno. Você vai ter que trabalhar esse problema que surgiu dentro do próprio tribunal. Então, você não vai caber reclamação dentro do STF para reclamar um desrespeito a presidente vinculante do próprio ministro do STF. Não cabe reclamação no tribunal por desrespeito aos seus próprios ministros. É isso basicamente que eles estão dizendo aqui, tá? Então, se você já está no STF, já está no STJ, você vai ter que se valer dos recursos internos ali. Agravo interno, ok? E não da reclamação, tá? Então, é isso para evitar justamente esse mal-estar de você entrar com uma reclamação, por exemplo, você distribui lá no STF, vai lá para a presidência do STF, você está entrando com uma reclamação contra a decisão do ministro Gilmar Mendes, né? Então, não, você não vai entrar com reclamação contra a decisão do ministro do próprio Supremo, ou do próprio ministro do STJ. Você vai discutir ele internamente. O recurso de agravo interno é que vai ter essa função, tá bom? Ou então, algum outro mecanismo, né? Mas vai ser o agravo interno, né, que tiver previsto no regimento interno, tá? Então, esse é um grande ponto que você vai ter que mentalizar, tá? E para a gente finalizar a nossa exposição hoje, né, eu trouxe aqui esse organograma, você vê o procedimento, né, que ele é bastante simples, né? Então, você vai ter aqui, né, como é uma ação, né, então você vai ter uma petição inicial, né, então, instruída, né, obviamente com a prova documental, e essa prova documental, nós já vimos, né, é a própria decisão, né, você vai ter que instruir, então, a decisão, e fazer uma análise comparativa, né, a decisão proferida e a decisão formada em precedente vinculante, né, a decisão formada em precedente vinculante, melhor dizendo, e a decisão que desrespeitou, por exemplo, o precedente vinculante. É um exemplo aqui, no caso de precedente vinculante. E essa petição é dirigida ao presidente do tribunal, ok? Depois vai ter, então, a autuação e distribuição ao relator do processo, né? Então outro ponto.
Depois, olha que interessante, distribuído para um relator, esse relator ele vai requisitar informações à autoridade. Autoridade que usurpou a competência, a autoridade está desrespeitando o precedente. A autoridade que você apontou, você tem que apontar, olha, esse foi o excelentíssimo senhor juiz da segunda vara civil, tal, da comarca de Uberaba. Você tem que apontar quem que é a autoridade que desrespeitou, que usurpou a competência do tribunal. Tem que ser apontado isso também na sua reclamação. Porque depois, sorteando um relator lá no tribunal, ele vai pedir informações. Igual no mandado de segurança, ele vai pedir informações. Falou, o que está acontecendo aí? Né? Estão falando aqui que você usurpou mesmo. Estão vendo aqui uma decisão? É isso mesmo? Né? Então, ele vai pedir informações. Porque às vezes ele pode ter revogado, né? Então, se uma decisão, por exemplo, que comporta efeito regressivo, né? Ele pode ter alterado a sua decisão, né? Enfim. Então, ele vai requisitar informações à autoridade, né? Qual autoridade? Aquela que foi imputado o ato impugnado, né? Que vai prestar as informações no prazo de 10 dias. 10 dias, tá bom? E depois, se necessário, o relator ele vai suspender o ato impugnado, suspender o processo ou o ato impugnado para evitar dano irreparável. Bem interessante. E aí, sim, ele vai citar o beneficiário da decisão impugnada, então, aquela outra parte, a parte contrária, né, que foi então beneficiária da decisão impugnada, e ele vai ter um prazo de 15 dias para contestar. Lembre-se que nós estamos falando de uma ação, isso aqui é uma ação proposta em tribunal. Então vai ter contestação também, normalmente. A diferença aqui é que tem esse pedido de informações antes, né? Então, e é bastante interessante. E outra peculiaridade aqui da reclamação, qualquer interessado, então abertura, então para qualquer pessoa, não apenas os legitimados, né? Então qualquer pessoa, qualquer interessado poderá impugnar o pedido do reclamante. Olha que interessante. Ou seja, qualquer interessado vai poder intervir na reclamação para contestar, desde que esse interessado, né, o xereta, né, o intruso, demonstre interesse jurídico na questão. Então aqui está legitimando uma contestação a ser feita por um terceiro. Um terceiro, desde que ele demonstre interesse jurídico na causa. Então esse é um ponto de amarração extremamente interessante aqui para você mentalizar, né? E o Ministério Público tem que ser ouvido, né, nas reclamações que ele não for o autor, então ele deve ser ouvido, né? Então, como custos legis, né? Então, é bastante interessante. No caso, nos tribunais, né, nós temos os procuradores de justiça, né? Procurador Regional da República, se for o Tribunal Federal, e no STF, no STJ, é o Subprocurador-Geral da República. Nós temos vários. Na estrutura do MPF, nós temos o Procurador da República, que atua em primeira instância, o Procurador Regional da República, e no STJ, no STF, é o Subprocurador-Geral da República. E vocês já sabem, né, o chefe do Ministério Público é o Procurador-Geral da República. Mas abaixo do Procurador-Geral tem os subprocuradores gerais, né? Então, esses subprocuradores, eles atuam no STF e no STJ, tá? E são designados pelo Procurador-Geral. No Ministério Público Estadual, só existe atuação em primeira instância e segunda instância. No estadual. Então, os promotores de justiça na primeira instância e os procuradores de justiça na segunda instância, no TJ. Tá? Então, lembre-se disso. No âmbito do STF, são os subprocuradores gerais da República que atuam no STF e no STJ. Não tem membros do Ministério Público Estadual no STJ e no STF. Tá? Então, então, se a reclamação for proposta perante o STJ, por desrespeito a precedente do STJ, então haverá, então, a oitiva, a intimação do Ministério, do Subprocurador-Geral da República, para que ele se manifeste acerca daquela reclamação, tá? Então, e ele vai ser ouvido após o prazo de defesa e de impugnação dos interessados. E terá vista pessoal e deverá se manifestar em 5 dias. 5 dias, tá? Bem interessante. E depois de tudo isso, né, meus amigos, vamos para o julgamento. O julgamento, tá? Da reclamação. Então era isso, meus amigos. Era isso.
Então, para você entender, reclamação era importante na minha visão. Então, nós damos uma pincelada aqui breve sobre o sistema de precedentes, né? Então, mas eu insisto, fica o convite, então, vejam lá a minha playlist sobre precedentes, que estão lá no YouTube, em que eu explico justamente isso, ó, Obter Dictum, né, ratio decidente, eu falo da superação do precedente, falo do distinguishing, overruling, overriding, signaling, antecipatório overruling. Então, eu explico isso aqui com muito mais detalhes, né, essa questão da jurisprudência estável, íntegra, coerente, né, eu explico essas hipóteses inciso por inciso aqui também, tá bom? Então, acho que ficou lá tem uma abordagem um pouco mais ampla do que aqui. Aqui foi só para a gente contextualizar o cabimento da reclamação, que um dos principais pilares de cabimento da reclamação é justamente o desrespeito a precedentes vinculantes, meus amigos. Tudo bem? Então era isso. Vocês têm alguma dúvida? Estou ao dispor. Beleza, Flávio, é isso mesmo. Sou agravo interno, né? Beleza. Bom, que eu falei algumas coisas aqui sobre o agravo interno, né? Que é diretamente você falar dos poderes do relator, né? Você está impugnando a decisão monocrática do relator quando a gente fala em agravo interno. Alguma dúvida, meus amigos?